Segue aqui a nossa pauta do dia e a gente vai falar agora sobre as investigações relacionadas à tentativa de golpe no país. Os militares que são alvo de investigação pelo suposto envolvimento nessa tentativa de golpe e que ficaram em silêncio nos depoimentos ou que não tiveram oportunidade também de falar, no caso de alguns, sinalizam a intenção de fechar acordos de colaboração premiada. Entre eles está o coronel da reserva Marcelo Câmara, que foi assessor de Bolsonaro, está preso desde o dia 8 de fevereiro. A gente está em contato neste momento com o advogado dele, o Luiz Eduardo Cantz, está conosco ao vivo aqui no nosso All News para que a gente possa falar sobre esse assunto e essa possibilidade de uma delação premiada. Olá, doutor Luiz Eduardo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Está desligado o seu som, não estou ouvindo aqui, vê se é aí, acho que é, acionar. Falha minha aqui, Fabíola, Josia, Sakamoto, demais ouvintes aí do All News. Muito bom dia. Bom dia. Eu queria saber, há essa intenção de uma delação? O senhor gostaria que o seu cliente fizesse uma delação? Veja, eu não tenho que querer nada, com todo respeito. Quem tem que querer alguma coisa é ele e os investigadores. O que eu disse ontem, e talvez tenha sido um pouco mal interpretado, é que a necessidade que ele seja ouvido e efetivamente tenha oportunidade, considerando que está preso, de responder às perguntas que não lhe foi possível no dia 22, vai deixar bem claro que ele colabora com as investigações. Se desta colaboração vier algum tipo de proposta, obviamente que estaremos lá ouvindo o que quer que seja, mas em momento algum foi provocado, inclusive, por essa defesa ou por parte do Marcelo Câmara, a procura às autoridades, quer seja policiais ou do Ministério Público, o próprio ministro, para esse tipo de delação. O que eu disse e repito é que é necessário que ele seja ouvido e, quando ouvido, restará bastante claro que está contribuindo e colaborando com as investigações ao responder às perguntas que serão feitas. Doutor Eduardo, para ser bastante direto, eu li uma declaração sua, o senhor falou, olha, fizemos um requerimento para que ele seja ouvido, eu aguardo por essa oportunidade para eventualmente tratar dessa questão da delação, se for provocado. Ora, não cabe à polícia provocar, assim como o senhor disse, olha, eu não tenho que querer nada, quem tem que querer é o meu cliente. Também a Polícia Federal não vai ficar propondo delação, né? O investigado tem que manifestar esse desejo objetivamente. O senhor, pelo conhecimento que tem dos autos até aqui, da parte que foi levada aos autos, né? Pelas conversas que teve com o seu cliente, acha que esta é uma alternativa para ele? Esta seria uma boa alternativa para ele? A hipótese de colaboração com a justiça no pressuposto de que lá na frente ele pode obter algum prêmio judicial, como atenuação de pena ou coisa do gênero? Eu, tecnicamente, enxergo essa situação da seguinte forma, Josias. Quem tem o que dizer, por ter cometido um crime, confessa, tem, né, o atributo da lei aí de ter benefícios. Quem não cometeu o crime, mas contribui com a investigação, me parece que também deva ter acesso a isso. Então, sendo muito objetivo aqui, respondendo a sua pergunta, não vejo necessidade de confessar nada, porque nada de ilícito foi cometido pelo coronel Câmara. Mas isso não quer dizer que ele deixará de contribuir com as investigações. Se o dedo duro, criminoso, tem direito a benefícios, o inocente que contribui também deveria ter. Caso agora, isso pela seja sua declaração, o senhor diz, olha, embora ele não tenha cometido o crime, ele pode colaborar. Então, eu pressuponho, pela sua declaração, que ele testemunhou algo de ilícito. Então, por isso ele poderia contribuir com a investigação. É isso? Ele testemunhou algo que pode ajudar a polícia no sentido de revelar algo ilícito? Eu não tive acesso às perguntas que serão a ele dirigidas, mas eu posso lhe afirmar que todas as perguntas que serão feitas serão respondidas. Não, mas não foi essa pergunta que ele fez, doutor. Eu não tenho como responder, Fabíola. Eu não tenho como responder se a investigação vai ser no sentido de que ele queira
queira que ele presencie ou que ele participou de algum ato. Então, Mas ele então, tem algo a falar? me perdoe a sinceridade, doutor Eduardo, mas o senhor diz, não, se um delator, um dedo duro, merece a premiação judicial, alguém que contribui com a investigação também merecerá. Agora, se ele não tem nada a depor, se não tem nada a revelar, ora, que prêmio ele merecerá, não é? E Por que que aparentemente, ele se a está preso, polícia então, mandou... né, Josias? Se ele Pois não tem é, nada, mas se a polícia... então, Pois é, se a polícia se a determinou... participação dele é relevante, qual o motivo dele estar preso? Pois é, Se por ele está isso que eu lhe preso é porque pergunto. ele tá inserido num contexto que enxergam que tenha crime. Quando ele explica isso, deixa claro a sua participação nisso, isso pode, inclusive, permitir com que ele saia e nem processado seja. É isso que eu quero dizer. Ele contribuir com a investigação não é necessariamente achar um culpado. Quem é investigado tem o direito de provar sua inocência. E, para isso, pode contribuir com a investigação. Pontualmente, tem uma passagem que é muito destacada aí na mídia, a questão dele ter feito o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. Isso seria um fato criminoso gravíssimo. Isso seria um fato criminoso gravíssimo. Se ele esclarece isso, pode dar ensejo a outras coisas. Então, inclusive na absolvição dele. Luiz Eduardo, é exatamente isso que eu queria tratar, estava tentando perguntar para você. No despacho da Polícia Federal, no pedido de prisão do Câmara, né, fala diretamente que ele era o responsável pelo núcleo de inteligência, né, não oficial do presidente Jair Bolsonaro, coletando informação, estratégias, né, e que ele estaria fazendo também, dentro desse núcleo de inteligência informal e paralelo de Bolsonaro, ele estaria monitorando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, para uma eventual prisão após o decreto, após o decreto de golpe de estado de sítio ser assinado, né? Coisa que acabou não acontecendo. O senhor falou que o seu cliente ele não cometeu nenhum crime. Então, ele sabe quem coordenava esse núcleo paralelo que estava monitorando uma série de alvos, inclusive o Alexandre de Moraes? Ele sabe que existia o acompanhamento, e aí me perdoe, Sakamoto, de não poder aprofundar muito a resposta da sua pergunta por conta do sigilo da investigação. Mas ele sabe o que acontecia no Palácio, sabe como era feita a agenda de diversas pessoas e tem uma resposta muito particular para esse período e para essa autoridade. Ou seja, o senhor colocou aqui, mas o senhor começou respondendo para mim falando que, ou seja, ele sabia como acontecia esse monitoramento. Ou seja, ele vai chancelar a existência do monitoramento. Ele vai chancelar uma atividade legal, lícita, harmoniosa, de um período muito maior do que a investigação tenta retratar para atrelar a questão do golpe. Possível golpe, né? Perdoe, doutor Eduardo, como pode ser lícita a atividade de monitoramento do presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Pressupõe-se que não havia nenhuma determinação judicial para que isso fosse feito, né? Como considerar lícito uma atividade como essa? Basta que se altere e se explique a narrativa, Josias. O monitoramento é uma palavra um tanto quanto tendenciosa, pejorativa até. O saber uma agenda, aliás, como era ligado ao ex-presidente da República, que certamente tinha uma agenda e encontrava-se com diversas pessoas. Saber onde as pessoas estão, promover esses encontros, não me parece nada de legal. Isso não é um monitoramento, isso é uma organização de agenda. Se eu quero saber a agenda do presidente do TSE, do presidente da República, eu entro no site do TSE, entro no site do Palácio do Planalto e está lá, não precisa monitoramento para isso. Por isso que eu digo, com todo respeito, é uma narrativa tendenciosa e indevida. Os esclarecimentos vão demonstrar que as coisas não são como estão sendo postas. Não, mas o senhor está falando, assim, a gente tem que só trazer isso aqui para a realidade, porque senão parece que a gente está falando de coisas malucas, né? Monitoramento não é saber a agenda, né, doutor Eduardo? Não, só deixa eu concluir aqui, por favor, deixa eu só concluir uma coisa. Monitoramento não é você dar uma olhada na agenda e saber onde a pessoa está, qual é a atividade dela, pública ou não. Estamos falando de um monitoramento, saber onde ele está ali, que ele foi fazer todo o trajeto. Isso é o que está ali na investigação, pelo menos é o que está sendo dito, né, de que Alexandre de Moraes era monitorado. Exatamente, eu repito aqui,
É um grande problema, um grave problema, um indevido problema de narrativa. Esse é o problema, isso é muito grave. Isso precisa ser esclarecido. A palavra monitoramento, a indução que se faz da investigação e do público em trazer isso como sendo uma coisa ilícita e paralela, é gravíssimo. E precisa ser esclarecido. Não dá para manter uma pessoa presa sem ter oportunidade de esclarecer. É Agora, o tanto quanto nesse tendenciosa a narrativa. Mas de nesse novo, ainda ontem, estávamos comentando nós aqui, o Mauro Cid, que esse sim é um delator, já está homologado o acordo de delação dele, ele disse no seu penúltimo depoimento, que eu não sei se é o último, ele confirmou que houve esse monitoramento do Alexandre de Moraes. Acha que, eventualmente, pelo que o senhor está dizendo, não houve. Acha que, eventualmente, o Mauro Cid pode estar mentindo para obter uma premiação mais adiante? Eu não gostaria de colocar dessa forma, mas eu gostaria de deixar bem claro que a defesa tem interesse em não só ler o quanto está escrito na futura delação, quanto as gravações que foram obtidas para a colheita disso. E se for o caso de fazer uma cariação entre o tenente-coronel Mauro Cid com o coronel Câmara, assim o faremos. Luiz Eduardo, além desse caso especificamente, das investigações a respeito desse processo golpista, o Câmara ele também é citado em outra investigação do processo, que é aquela questão da fraude do cartão de vacina, né, do presidente Jair Bolsonaro. Ele também deve se pronunciar sobre isso? Não é só nesse caso, Sakamoto, na parte das joias também. Com relação ao cartão de vacina, ele, salvo engano, já foi ouvido e deixou bem claro lá qual foi a participação dele nisso. Destaco aqui que ele tomou a vacina, tinha o seu cartão e, por conta disso, não sofreu nenhuma restrição, assim como outros militares que tiveram acusação de falsificação dos seus cartões e a utilização supostamente indevida. Então, questão de vacina, absolutamente rechaçada qualquer participação dele nestes eventos. Nas joias também? Nas joias, conforme alguns depoimentos que já foram divulgados aí pela imprensa, inclusive, constam dos autos, ele já fez seus esclarecimentos, ele tem uma participação secundária e bem na parte final, quase pós-governo, porque ele assumiu a responsabilidade do acervo com a saída do tenente-coronel Mauro Cid. Então, ele era o responsável por controlar e fiscalizar e manter bem guardados esses presentes, né, envolvendo as joias que estão sendo aí colocadas. Não, o José ia Além fazer uma do pergunta, vai lá, Marcelo, Josias. além do Marcelo Câmara, o senhor representa o Tércio Arnaud. Tércio Arnaud, que Perfeito. é apresentado como um Chefe do partícipe gabinete do ódio. aquilo que se convencionou chamar de gabinete do ódio, né? Também no caso do Tércio Arnaud, eu entendo evidentemente que o senhor, como advogado, vai defender os seus clientes, né? Mas avalia que também no caso do Tércio Arnaud, as acusações são frágeis, ele não difundiu notícias falsas, ele não comandou ali, a partir do Palácio do Planalto, um núcleo que se dedicava a essa difusão de desinformação nas redes sociais? Vou me permitir um parênteses breve, José. Mais do que defender os meus clientes, o que eu tenho tentado fazer aqui é defender a própria lei, com bastante dificuldade. A gente tem se acostumado com algumas coisas como se fossem normais, que não são. Então, quando a gente tenta ser um pouco mais incisivo e fazer com que as garantias, tanto da advocacia quanto dos acusados, prevaleçam, é um pouco mais o meu papel nesse momento, o que parece. Óbvio que eu tenho interesse em defender os meus clientes, mas defender eles de acordo com a lei e com as possibilidades. Não tem brecha na lei, inclusive. A lei está clara, tem que ser usada e não pode ser desrespeitada. Mas respondendo à pergunta do Tércio e da participação dele, ele ficou mais de 6 horas respondendo todas as perguntas que foram feitas a ele no dia 22. Algumas perguntas um tanto quanto despropositadas, perguntando se ele, inclusive como candidato à vice-presidência da República, tinha acesso à minuta do golpe. Óbvio que não era a ele dirigida essa pergunta, mas até esse tipo de pergunta
foi feita a ele e ele respondeu. Então, a questão da disseminação das eventuais fake news, das notícias, foi um objeto muito pequeno das perguntas feitas lá, e nenhuma dessas notícias, supostamente falsas, foram mostradas a ele para que ele pudesse contrariar a publicação ou não. Então, mais uma vez, infelizmente, um grande conflito de narrativas, onde a investigação semi-secreta, porque a gente não consegue ter acesso a tudo, tenta atribuir coisas graves aos investigados, e a gente tem dificuldade em fazer a retaliação devida de forma técnica e objetiva. Então, eu não consigo responder objetivamente a sua pergunta de qual fake news ele teria promovido, de qual informação ele teria divulgado, porque isso não foi me apresentado durante as perguntas que ele respondeu do dia 22. Muito, né, o termo narrativas, que é bem utilizado também, né, pela família Bolsonaro e até mesmo pela defesa dele nesse sentido. E falam também muito a respeito de perseguição, né? Isso tem sido falado pelo próprio ex-presidente Bolsonaro, né, a perseguição a ele, aos aliados dele, aos apoiadores dele. O senhor também considera que seus clientes, o Técio e o Marcelo Câmara, estão sendo perseguidos politicamente? A questão a eles não é uma perseguição política, é um efeito colateral do objetivo principal que parece que a investigação tem. Mais do que buscar prejudicá-los, a intenção, ao que parece, vem sendo de investigar coisas graves, mas, infelizmente, não tem como dissociar. A gente está vivendo um processo muito mais político do que jurídico. Isso faz com que a gente não tenha uma investigação, com todo respeito, isenta, e se permita que o entorno do objetivo principal sofra retaliações como as que estão sofrendo. Marcelo Câmara está preso desde o dia 8 de janeiro, por exemplo. Mas quando o senhor fala do objetivo, claro, que objetivo é esse? Me parece que seja atingir a elegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Me parece que seja forçar uma vinculação dele com 8 de janeiro. Coisas que eu, lendo o processo, com todo respeito, não identifico. Deixando claro aqui, o que aconteceu em 8 de janeiro não tem como ter uma proteção de ordem social. É totalmente reprovável. As pessoas merecem ser processadas dentro do devido processo legal, e me parece que as que forem assim identificadas e tiverem feito o que fizeram, quebrado uma janela, defecado sobre uma mesa, têm que ser punidas. Mas aí é minha crítica, uma punição de acordo com a lei, e as penas me parecem estar sendo extremamente gravosas. Deveriam ser punidas, deveriam sofrer retaliação, mas um pouco mais comedida nos termos da lei. Eu vi vocês comentando um pouco antes aqui dos presos que fugiram, né, de Mossoró, de quem matou a Marielle. Essas pessoas têm que ser processadas, têm que ser punidas. Agora, não dá para aceitar, do jeito que as coisas vão andando, que os presos que fugiram de Mossoró, quando forem recapturados, sejam linchados antes de voltar para a cadeia para cumprir a pena. A gente não está vivendo esse Brasil. Tem que recapturar, tem que voltar para a prisão e tem que cumprir a pena com os direitos e garantias dignos de um preso. Mas, doutor, só uma pergunta. Nesse contexto que o senhor está colocando, e o senhor está colocando aqui uma crítica à condução os resultados a respeito da investigação do 8 de janeiro, dos processos golpistas e de como isso está se dando. De uma maneira geral, então, a gente pode inferir que os seus clientes, mais especificamente o Marcelo Câmara, né, ele vai confirmar a versão dos fatos que vem sendo apresentado pela oposição, ou seja, pelos aliados do presidente Jair Bolsonaro, porque na prática são duas grandes linhas de condução, né, dos fatos, interpretação dos fatos. Tem uma que está correndo em relação ao que aconteceu, não foi um quebra-quebra, mas foi uma tentativa de golpe de Estado, vinculada a uma tentativa de golpe de Estado, com tudo os meses que aconteceram antes, monitoramento de ministro do Supremo, tentativa de prisão, minuta de golpe de Estado, tudo isso mais. E do outro lado,
uma questão que era questão pontual, de que nada disso estava vinculado ao golpe de Estado, que o 8 de janeiro foi um quebra-quebra reprovável. Então, essa é a defesa que o seu cliente deve fazer junto à Polícia Federal, de que esses elementos todos, na verdade, eram apenas pontuais, não havia tentativa de golpe de Estado nenhuma. Ele, em momento algum, participou de qualquer tipo de reunião ou preparação para esse infeliz dia 8. Então, certamente, o que ele vai dizer é que dentro do que ele viveu, dentro da verdade dele, ele até desconhecia a realização desse ato. Ele, inclusive, não estava aqui no Brasil também, salvo engano. Então, a linha dele não é de A ou B, é a da verdade. Agora, Não, doutor Eduardo, a gente desculpa, está... Josias, peço um Por pouquinho, favor. desculpa, mas só que Pois não. eu não estou perguntando do 8 de janeiro em si do quebra-quebra apenas. Eu estou falando de todos os processos anteriores. Tivemos 2 meses depois das eleições, novembro e dezembro. Né? O seu cliente vai dizer que tudo o que aconteceu e que ele teve acesso, eu não estou falando que ele participou de uma espécie de conspiração, mas tudo aquilo que ele ouviu, que ele teve acesso, converge para simplesmente questões pontuais e que tudo aquilo que ele viu não reforça uma tentativa de golpe de Estado nos meses de novembro e dezembro. Exatamente. Deixando claro que, dada a participação dele limitada à patente que ele tinha, ao cargo que ele exercia, faz com que ele não tenha o conhecimento completo. Mas o que ele sabe, eu posso concordar com a sua colocação. Doutor Eduardo, o senhor falou aqui em várias observações, o senhor deu a entender que não considera esse processo normal, processo semi-secreto. Fica a impressão de que, a seu juízo, não está sendo observado o devido processo legal. Essa sensação é verdadeira? Nesta hipótese, o ministro Alexandre de Moraes, como relator desse inquérito, exorbita, a Polícia Federal se excede. Lá adiante, o senhor vislumbra a perspectiva de anulação desses processos? O que é que está de cabeça para baixo nesse inquérito, a seu juízo? Poxa, Josias, isso me permite uma retrospectiva longa. Não sei se a gente tem tempo aqui, mas vou tentar ser bastante breve. Não só vejo, como já apontei nas minhas petições. Infelizmente, aqui não repito, um ataque à corte, um ataque ao ministro, um ataque às autoridades policiais. É a visão da defesa do que tem acontecido. Se a gente pegar a origem do inquérito do fim do mundo e a decorrência de criações de inúmeras petições, que é o termo utilizado lá no Supremo, ao invés de ser inquéritos policiais, com todo respeito, a gente já tem a observância de uma mudança no processamento do que deveria ser correto na nossa visão. O termo petição, que consta do regimento interno do Supremo, é utilizado para quando não existe previsão legal de cadastramento de o que quer que seja. Tudo isso, obviamente, é um inquérito policial, não é uma petição. Sendo inquérito, o termo próprio que deveria ser utilizado, deveriam, quase todos eles, serem distribuídos, não por prevenção ao ministro Alexandre, mas respeitado uma distribuição ordinária no próprio Supremo Tribunal Federal. Esse é um grande primeiro elemento a demonstrar que as coisas, repito, com todo respeito, de forma técnica, sem querer tensionar com a corte. Só para ser bem claro, porque esse linguajar técnico nem todo mundo acompanha, né? A seu juízo, portanto, o Alexandre de Moraes estaria concentrando nas suas mãos, artificialmente, por meio de petições, inquéritos que deveriam ser distribuídos para outros ministros, é isso? Ele tem as razões dele e entende tecnicamente por que faz isso. Nós discordamos veementemente. É isso mesmo. Não digo, não quero validar a minha expressão como artificialmente. Ele, tecnicamente, tem as razões dele para assim fazer. Mas eu não concordo com isso. E tenho colocado isso nas minhas petições. Não é possível que a defesa, a exemplo de outras arbitrariedades que estão acontecendo, vá ao cartório atualizar suas cópias e tenha uma determinação verbal do gabinete do ministro para que a defesa não possa tirar cópia do processo.
Então, semana passada, estive na Secretaria do Supremo para atualizar as cópias da PEC 12.100, e ao chegar lá, a secretaria, sempre muito gentil, muito educada, falou: pô, doutor, hoje não vai poder atualizar, porque a gente está proibido de dar cópia. Eu falei: mas como assim? Está despachado, eu tenho direito, conheço que a súmula vinculante número 14 preserva diligências em andamento, mas existem termos encerrados. Cadê o termo do Tércio, que é uma diligência encerrada e que é do meu cliente, que eu não pude tirar cópia? Cadê o termo do Marcelo Câmara, que ficou em silêncio? O que um depoimento em silêncio pode gerar de diligência posterior, e eu não tenho acesso a isso? Fiz uma petição, pedi para que fosse certificado isso. Como que vem uma ordem verbal que revoga uma decisão judicial que impede o exercício da advocacia? Repito, não é ataque, mas é uma crítica fundamentada nas prerrogativas e na lei. Está escrito lá na Constituição, não foi eu que inventei. Artigo 133, advocacia dispensável para a administração da justiça. Quando o advogado não pode trabalhar, é a sociedade que sofre. Somos nós aqui, vendo essa entrevista, que se pegarmos um carro e tiver uma pessoa que pular de um viaduto em cima do nosso carro, a gente não vai conseguir se defender, explicando que a pessoa que pulou vai falar que a gente que atropelou. A gente tem que ter o respeito às garantias e o devido processo legal para que a gente possa se defender. É isso que eu quero insistir. Não é tensionamento com a corte, não é ataque a ninguém. É só realmente, de forma bastante incisiva e insistente, que peço para que a gente consiga não aceitar esse novo normal e volte ao que está ainda valendo na lei. Luiz Eduardo, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso All News. Importante